Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos inaugurando o ano novo, Gente que Fala na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, e para iniciar o ano, um convidado especial, superintendente da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Dr. Carlos Augusto Menberg. Prazer tê-lo aqui, Dr. Menberg. Boa tarde, satisfação estar com você aqui, Zé Copé, principalmente no dia 1º de janeiro de 2019. E aproveito a oportunidade para desejar a todos os seus telespectadores um ano de saúde, paz, felicidade, e que nós todos os brasileiros consigamos construir uma pátria mais justa e mais equilibrada. Felicidades a todos. Quando o senhor deseja saúde àqueles que nos acompanham, como é que é a saúde da Santa Casa de Misericórdia? Veja bem, nós tivemos um período em que a Santa Casa passou por dificuldade. Isso é questão de uns 3, 4 anos atrás, mais particularmente em 2014. A partir disso, passou por lá uma gestão encabeçada pelo Dr. José Luiz Setúbal, que saneou parte do problema que ela tinha. Em abril de 2017, Dr. Antônio Penteado Mendonça assumiu a provedoria e me convidou para ser o executivo, para coordenar os trabalhos internos da entidade. Nesse período, muita coisa foi feita. Nós diagnosticamos a situação econômica e financeira, nós diagnosticamos a estrutura funcional, contratamos um serviço da Fundação Instituto de Administração, a FIA, ligada à USP, para redesenhar a Santa Casa, tanto quanto a governança corporativa, quanto a estrutura organizacional, quanto a indicadores gerenciais, de forma tal que fosse possível administrar a Santa Casa como uma instituição normal da iniciativa privada. É importante sempre lembrar, e você já citou em outras ocasiões, a Santa Casa de São Paulo é uma instituição filantrópica, privada, não tem nada a ver com laica, o governo. Não tem nada a ver com o governo, não tem nada a ver com igreja, ela é uma instituição privada, contratada pelo SUS para prestar serviços assistenciais. E lá, com um corpo de cerca de 8 mil funcionários, nós atendemos cerca de 4 milhões de procedimentos por ano. Dentre as Santas Casas, nós somos provavelmente a segunda do país. E é bom lembrar. Segunda em data de fundação? Não, em data de fundação nós somos, acho que a terceira. Sim. A primeira, acho que é Santos, depois talvez Salvador, depois a de São Paulo. Ela é de 1560. Aliás, anterior a isso, nós não temos registro preciso. É uma coisinha nova, só de 1560. Quando está começando o ano, a gente fala que nós nascemos em 1560, então veja bem, que todos consigam ter um futuro realmente de sucesso, de paz e tranquilidade. Mas quando o senhor disse que ela é a segunda? Ela é a segunda em volume de atendimentos assistenciais. Apenas acho que Porto Alegre é maior que São Paulo. Porto Alegre é uma instituição que faz 6 milhões de procedimentos ano. Nós fazemos 4 milhões de 4 milhões de 4 milhões. Veja, toda aquela história que se fala da Santa Casa não condiz com a nossa realidade. A nossa realidade é de uma instituição que efetivamente está atendendo a população enquanto contratada pelo SUS. Ela não é governo. Sim. E nós estamos fazendo isso no curso do ano e melhorando a qualidade. Neste ano de 2018, que se encerrou, nós, através do contrato da FIA, nós redesenhamos a Santa Casa, modificamos os fluxos de atendimento, os fluxos de gestão, criamos uma governança clínica. Enfim, a Santa Casa, daqui para frente, é uma instituição
com um sistema de gestão equivalente ao das grandes instituições assistenciais do país. Esta é a novidade. Buscamos a sua sustentabilidade. Estamos encerrando as últimas providências, pela qual ela terá um equilíbrio econômico-financeiro e, com isso, continuará atendendo a população e melhorando a qualidade do seu atendimento. Doutor Bemberg, quando a gente... Ali é Vila Buarque, né? Sim. Ali é Vila Buarque. Quando a gente passa nas proximidades ali, é muito suntuoso, né? É algo maravilhoso. Se você entra lá, então, os prédios, né, remontam a séculos, né? É uma arquitetura que você viaja no tempo. E a gente do lado de fora não tem o entendimento dessa população que existe lá dentro, uma população de quantos mil funcionários? São 8 mil funcionários, cerca de 5 mil 4 milhões de pessoas. Exatamente. 4 milhões de pessoas. Não é só nesse ponto. Não, nós Santa temos... Casa de São Paulo. Nós temos este ponto central, sim, onde funciona o Hospital Central, que é o maior volume de atendimentos. Temos, nesse quadrilátero também, o Hospital Santa Isabel, que é um hospital privado, de excelência, diga-se de passagem. Temos o Hospital São Luís Gonzaga, que é um hospital de retaguarda na região de Jaçanã-Tremembé. Temos o Hospital Geriátrico Dom Pedro II, que funciona também lá no Jaçanã-Tremembé. E ainda temos o Centro Escola Saúde Barra Funda, que faz um atendimento ambulatorial ali na região da Barra Funda. Então, são 5 unidades trabalhando. Deveremos, se todas as tratativas vierem a ter êxito, remontar o serviço de saúde mental. Nós tínhamos o CAISM, devolvemos ao Estado, porque era deficitário em quase R$1 milhão por mês, e nesse ponto nós estávamos subsidiando a obrigação do Estado de prover a saúde. Lembre-se, a Constituição fala, saúde é direito do povo e obrigação do Estado, mas quando ele nos impunha um serviço deficitário, nós é que estávamos cumprindo a obrigação do Estado. Sim. Então, nós devolvemos o CAISM, mas estamos em tratativas, tanto com a Prefeitura como com o Estado, de retomarmos, usando as nossas estruturas outras, um serviço de saúde mental, porque é importante para a população paulistana. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, aliás, todas as Santa Casa de Misericórdia, instituição privada. Sim. Aí o senhor cita Estado e município. Como é essa parceria? Atende-se na Santa Casa, cobra-se do Estado, cobra-se do município? Como é que eu gostaria que o senhor me esclarecesse isso? Eu imaginei que fosse uma instituição estatal, uma estatal. Realmente não é. Ela é uma instituição como inúmeras outras filantrópicas que nós temos no país. São instituições privadas que contratam serviços ou diretamente com o público, ou com os planos de saúde, ou com o governo. Tudo aquilo que é SUS, nós contratamos com o governo. Então, a nossa Santa Casa, ela tem um volume de faturamento mensal da ordem de R$55 milhões, dos quais 41 milhões nós contratamos com o próprio Estado e prestamos serviços para a população financiado com esses recursos que vêm do SUS. Então, nós somos contratados. Nós prestamos contas do dinheiro que recebemos, entregando o serviço assistencial para a população paulistana. Lá, desculpe, não apenas paulistana, sim, porque nós recebemos lá paulistanos, paulistas, ou seja, do estado inteiro, e brasileiros, porque nós temos pessoas de todos os estados do Brasil sendo atendidas na Santa Casa de São Paulo. Este é o detalhe, doutor Bemberg. Me parece que todo mundo bate na porta, né? Qualquer problema, Santa Casa está ali aberta, 24 horas, todo mundo bate na porta ali da Santa Casa, atendimento de urgência e vários outros, eu não saberia, né? Eu poderia até explicar um pouco sobre isso. Há 2 formas de se acessar a Santa Casa. Sim. Uma é a ambulatorial, que vem através do CROSS. O CROSS é uma ferramenta de TI que está estruturada no Estado e que loca para as várias áreas o atendimento ambulatorial, ou seja, consultas. Sim. Isso vem previamente cadastrado. Você disponibiliza as vagas e o Estado loca ali e as pessoas vão sendo agendadas para atendimento. E outra porta de entrada é a tal da porta aberta da emergência. Sim. Na cidade de São Paulo, você tem portas abertas
nas UPS, nas UPAs, enfim, né, nesses serviços primários. E em 2 unidades hospitalares. Uma é a Santa Casa de São Paulo, outra é o Mogi Mirim. Mboi Mirim, desculpe. Mboi Mirim. Esses 2 hospitais, se você chegar lá no caso de emergência, uma facada, um atropelamento, um acidente, você é atendido num hospital. Mas esse é um processo que tende a se modificar, porque isso é extremamente oneroso e sem controle de despesas, prejudicando a qualidade da gestão. Se você trabalha deficitariamente, você já tem dificuldade de sustentar. O SUS tem uma tabela de remuneração. Essa tabela de remuneração, se você pegar de 94 a meados de 2005, essa tabela foi corrigida em média em 90% dos seus valores. Se você pegar a inflação oficial, aquela que os indicadores sugerem, você vai chegar a alguma coisa da ordem de 413%. Mas se você pegar a inflação da energia, a inflação da água, a inflação da saúde, que ela é específica, você vai chegar a mais de 1000%. Então, aquela tabela SUS que remunera o sistema, foi registrada por 10 anos em 90%. E o sistema custa 1000% a mais. Sim. Então, há uma discrepância muito grande. Além do que, há um problema na distribuição dos recursos da saúde. Você tem, no Brasil, alguns hospitais públicos, escola, federais, recebendo 7, 8, 10, até 18 tabelas do SUS. Em média, as filantrópicas recebem 1,4, 1,6 tabelas SUS. Ou seja, nós somos subremunerados. E o pior de tudo, e pouca gente sabe disso, é que as filantrópicas, que são 2.100 hospitais no país, 2.100 hospitais no país, atendem, em geral, mais de 51% da assistência de saúde no país inteiro. Se você for procurar média e alta complexidade, essas filantrópicas atendem quase 70%. Então, veja, não há nenhum serviço mais barato e humanizado, importantíssimo, porque é humanizado, como as filantrópicas. Enquanto você tem outros hospitais aí recebendo 5, 6, 8, 10, 12 vezes mais e não oferece a mesma qualidade. Ou se oferecem por um preço muito mais caro. Mas, doutor Memberg, o senhor que é superintendente da Santa Casa de Misericórdia, o senhor é um estudioso, né, um economista de renome no nosso país, não apenas aqui na cidade de São Paulo. Tem uma explicação para esta situação que atinge não apenas a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, mas qualquer Santa Casa, em qualquer município? O pessoal vive de chapéu na mão, vive tentando. Tem uma explicação? Talvez um vício cultural. Lembre-se que a primeira Santa Casa foi criada em Lisboa por Dona Leonor, e dentro daquela conotação de misericórdia, de beneficência. E talvez por isso tenha ficado esse ranço da misericórdia. Nós somos grandes prestadores de serviço, nós somos a maior e melhor estrutura de saúde do país. A Santa Casa de São Paulo, na gestão de Antônio Penteado Mendonça, resolveu participar da representação. E nós fazemos parte, no caso sou eu o representante, do Conselho Consultivo da CMB, Confederação das Misericórdias do Brasil. E hoje nós estamos podendo ver o quanto elas contribuem. Você encontra hospitais de excelência em Porto Alegre, em Campo Grande, em Belo Horizonte, em Salvador. Eu estou falando de hospitais grandes. Se você quiser ir a hospitais pequenos, você vai encontrar no país inteiro muitos municípios onde você só tem uma instituição para atender a saúde. É aquela Santa Casa pequenininha com 50 ou 100 leitos. Não há estrutura mais aberta ao atendimento do que a estrutura das filantrópicas. É o melhor serviço, ou o melhor e mais consistente serviço de saúde que se dá no país. Eu sou do interior, eu sou de Garça, e quando eu cito a Santa Casa, né, a imagem que nós temos no interior, qualquer município, é essa que o senhor descreveu. Está lá a Santa Casa, e nós imaginamos que aquela Santa Casa que ali está, e é o nosso
né? O nosso caminho mais fácil. No caso de Garça, não atende apenas Garça, atende a vários municípios que integram aquela região, vários municípios. Esse cenário que o senhor descreveu, de imediatamente se identificar com aquele município, não, é com aquela região. Então, a benevolência é maior aí. Exato. Não, e as Santas Casas estão esparramadas pelo país inteiro. E muitas pessoas até pensam que é uma organização, não. Sim, São sim. várias organizações independentes entre si, mas todas com o mesmo propósito. Dias atrás, a Santa Casa de São Paulo convidou as maiores do país para uma reunião aqui nas nossas instalações. O presidente eleito, a preocupação de se levar uma mensagem daquilo que as filantrópicas imaginam do país. Nós queremos um país melhor. Nós queremos um melhor atendimento de saúde. Então eram 10 instituições, as grandes, eu esqueci de citar Santos no meio, esqueci de citar Juiz de Fora, esqueci de citar Maceió, enfim, eram das 10 maiores do país. Nós sentamos, elaboramos um texto, através do diretor-geral de Porto Alegre, que seria o Weinberg de Porto Alegre, agendamos com o Onyx Lorenzoni. Sim. E no dia 20 de novembro, aquele dia do feriado aqui em São Paulo, sim, nós fomos todos a Brasília, dia da consciência, nós fomos todos a Brasília e fomos recebidos pelo presidente eleito, o senhor Jair Bolsonaro. E ele começou a reunião conosco com uma afirmação divertida e interessante. Ele falou que tem 2 datas de nascimento. Uma aquela, sim, quando ele nasceu, sua mãe. E outra, dia 6 de setembro, que teria sido, segundo eu entendi, a data em que ele foi esfaqueado em Juiz de Fora. Perfeito. E a Santa Casa de Juiz de Fora, um trabalho de belíssima qualidade, salvou a vida dele. Então, que ele também considerava essa data como data do seu aniversário. Mas nós fomos lá, efetivamente, para defender as filantrópicas. Nós éramos cerca de 6 ou 8 grandes filantrópicas do país, representando o sistema, acompanhados do presidente da Confederação das Misericórdias, do presidente da Federação do Mato Grosso do Sul, do presidente da Federação da Bahia e cerca de 6 ou 7 filantrópicas. Fomos lá para pedir a atenção dele para as filantrópicas. Nós efetivamente damos uma grande contribuição para a sociedade brasileira. Nós fazemos o maior volume de atendimentos. Como falei, 51% do atendimento geral e quase 70% dos procedimentos de média e alta complexidade. Doutor Weinberg, deixa eu interrompê-lo nesse ponto, porque eu já fiz essa pergunta e vou atualizá-la, porque estamos começando o novo ano. O senhor foi ao governo federal, ao presidente eleito, está tomando posse neste dia 1º de janeiro. A imagem que todos nós temos é que a Santa Casa vive das verbas do governo, vive, né, como se fosse uma instituição vinculada diretamente ao governo. E o quadro que o senhor nos coloca, quando leva os problemas da Santa Casa ao presidente eleito, ao presidente hoje sendo empossado, é completamente diferente do que o cidadão tem. Não é uma estatal, vamos reduzir dessa forma. Não, efetivamente não somos uma estatal. Sim, sim. Dias atrás, também na sede de São Paulo, nos reunimos com um grande publicitário do Alib e pedimos orientação. E ele falava do problema da imagem. Como é que a sociedade enxerga uma instituição como essa? E nós estamos preocupados com isso. Sim. Nós temos que explicitar para a sociedade a grande contribuição que essas filantrópicas dão. É lógico que eu falo em nome da Santa Casa de São Paulo, da qual sou um dos seus gestores. Sim. Mas eu posso também afirmar que o sistema é muito importante e que nós precisamos preservar, precisamos fortalecer. Lá na nossa Santa Casa de São Paulo, nós temos uma expressão que alguns chamam de mantra, mas não é mantra, não é uma coisa muito séria, que fala em eficiência, sim, transparência e sustentabilidade. Se queremos ter uma Santa Casa com mais 460 anos, diga-se de passagem, a nossa já tem 460 anos, sim, nós temos que fazê-la sustentável. Só será sustentável se eficiente. E para que a gente tenha tudo esse conjunto, nós temos que ser transparentes. E nós estamos procurando isso, estamos reformatando a instituição inteirinha, estamos reformando os processos
Nós transformamos aquilo que anteriormente era fixado em especialidades. Nós estamos transformando em unidades de produção. Então, o que é centro cirúrgico da Santa Casa inteira, o que é unidade de terapia intensiva é da Santa Casa inteira. E temos, sim, uma inteligência, temos o privilégio. Eu costumo brincar com os nossos companheiros da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, que nós temos uma fábrica de gênios lá. E, efetivamente, porque é uma das melhores faculdades do Brasil, na área de medicina, nos fornece alunos, nos fornece residentes, nos fornece professores da maior qualidade, e nós temos o destaque disso. Então, nós queremos que a sociedade entenda tudo isso que nós estamos fazendo e, dentro de um processo de eficiência, transparência e sustentabilidade, apoiem as filantrópicas. A nossa vai cumprir a missão a que se dispõe. Doutor Bemberg, o senhor, quanto tempo o senhor assumiu a Santa Casa? Quanto tempo o senhor... Foi 2 anos? 2 anos? Eu costumo rever. Tem uma história na Santa Casa. Tem uma história, eu vou mas se você me perguntar como membro da Irmandade, eu brinco que eu entrei em 1930. Eu falo, como? Você nasceu em 47? Como é que nasceu em 30? Não, em 30 entrou meu avô. Sim. Eu entrei em 86 ou 87, com meu irmão. E participei da mesa há muito tempo, me afastei, depois retornei. Fiz parte de um movimento que se preocupou com a sustentabilidade e que resultou na eleição de José Luiz Setúbal e depois de Antônio Penteado Mendonça como seus provedores. O cargo que eu exerço, que é um cargo executivo, eu estou desde 26 de abril de 2017. Acompanhamos muito, tanto eu como o Penteado, acompanhamos muito a gestão de José Luiz Setúbal. A partir de diagnóstico que fizemos, em cima dos dados que ele nos forneceu, nós montamos um programa de ação para a Santa Casa a partir de então e estamos implementando. Eu admito que numa revolução profunda, nós estamos mudando a forma de pensar a Santa Casa. Certo dia, eu conversava com o diretor da faculdade, um belíssimo companheiro nosso, e eu mostrava, até porque tem que ter uma boa interface com a faculdade, eu mostrava o desenho que estávamos montando. E ao final ele me disse assim, todos já fizeram isso, a faculdade e a Irmandade precisam fazer isso também. Ou seja, nós estamos dando à Santa Casa de São Paulo processos de gestão da mais alta qualidade e em plena modernidade. Essa palavra que o senhor usou vem da forma diferenciada, processos. O senhor mexeu num vespeiro lá, o senhor foi bombardeado terrivelmente, ele quer acabar. Eu ouvi várias vezes de pessoas que lá trabalham, de várias, né? A gente tem relacionamento, a gente também fica doente, a gente também vai na Santa Casa. Mas o senhor foi bombardeado quando executivo que está ali, não está ali para ficar doente, nem para se curar na Santa Casa. Está ali para recuperar a Santa Casa, que estava num período lá de convalescência já, né? O senhor mexeu num vespeiro, que foi mexer nesses 8.000 funcionários que lá estão. Desmembrou várias coisas que não há necessidade de se detalhar aqui. Mas o senhor mexeu num vespeiro, porque o espírito de corpo existe em todas as instituições. Sancopé, dizer que não existe seria uma utopia. Mas eu vou lhe responder com uma certa tranquilidade. Eu me surpreendi também. Desde que assumimos, em 26 de abril de 2017, nós iniciamos um processo de diálogo com o corpo da casa. Com o grupo de médicos, com o grupo de enfermeiros, com os funcionários em geral. Fui a tudo que nos chamaram, desde café da manhã, até palestras, até seminários. Procuramos, tanto Penteado como eu, procuramos estar próximos de todos. Mantivemos transparência nos nossos atos. Nós nunca escondemos que estávamos buscando uma orientação para a melhor adequação da instituição, adequação funcional. Então, a coisa não caiu como uma bomba. Foi um processo em construção onde eles eram ouvidos. A FIA não chegou na Santa Casa e deu um desenho da cabeça dela. Sim. Ela ouviu, no mínimo, 50 executivos da Santa Casa. Não bastasse isso. Ela foi buscar benchmarking, fora e dentro do país. Foi na Beneficência Portuguesa, foi no Oswaldo Cruz, foi no Einstein, foi no Sírio, foi em Porto Alegre. E no Porto Alegre foi nos 3 grandes hospitais, porque lá você tem 3 grandes estruturas hospitalares.
foi no Johns Hopkins, foi em Cleveland, foi em Massachusetts. Então, quando eles montaram esse desenho, eles não montaram um desenho por vontade própria, mas eles foram verificar o que de melhor se fazia no mundo inteiro. Então, quando nós chegamos num processo de transparência, mostrando a evolução dos fatos, eu diria a você que 90 e tantos por cento, talvez 99%, aderiram. É óbvio, sempre tem um que saiu da sua área de conforto, foi obrigado a mudar a agenda. Dizer que é 100% aceitação seria uma loucura. Mas eu lhe diria que o paciente, que é o nosso alvo, Sim. você vai falar assim, o que é mais importante, o paciente ou o funcionário? O funcionário é muito importante, mas nós fazemos 4 milhões de procedimentos. A primeira pessoa que nós temos que atender é o paciente. Ele está mais satisfeito na medida que nós estamos implementando essa nossa nova forma. E o funcionalismo? Eu diria que a grande maioria está aderindo e está engajado nesse processo de renovação. Eles têm a chance de olhar para o futuro e dizer, eu vou continuar sendo Santa Casa, porque ela vai sobreviver, ela vai persistir. Se não fizéssemos isso, nós estávamos num processo de insustentabilidade. E ela teria o quê? Mais 2, mais 3, mais 4 anos de vida e acabaria. Quem perderia? O emprego deles? Muito pior que isso. 4 milhões de procedimentos que nós não atenderíamos. 4 milhões de pessoas, 4 milhões de paulistanos, 2 milhões e meio de pessoas, 4 milhões de procedimentos, porque você tem, muitas vezes, procedimentos que se repetem na mesma pessoa. Sim. E como é que funciona? Tem gente que gosta de ir no hospital. Eu não estou contando novidades, senhor. Tem gente que... Um idoso como eu, que não tem o que fazer... Vai no pronto-socorro, vai conversar com o médico, vai bater papo. Ele vai no ambulatório. E aí ele entra pelo CROSS. E o CROSS é um negócio pré-agendado. Eu não estou contando novidade para o senhor. Isso existe. Não, ele entra pelo CROSS, ele vai no ambulatório, é atendido, faz uma consulta, e dessa consulta ele sai satisfeito. Volta, talvez 1, 2, 3 dias, às vezes precisa de uma receita por semana. Nova. Não, a coisa é mais espaçada. Dizer que não volta seria sair da realidade. É gostoso ir bater papo com o médico lá, doutor. Mas veja, o senhor já desceu lá embaixo? Com frequência. O senhor é identificado imediatamente. Sim, nem há dúvida. Mas você quer ter uma ideia? Eu estou colocando uma situação. Mas vamos falar em números. Nós temos aqui no Hospital Central um ambulatório, com várias especialidades, centro de excelência, porque nós temos uma interina. Nós temos uma fábrica de gêneros do outro lado, na rua. Sim. Então, alimentando com qualidade médica. Nós temos bons enfermeiros, nós temos bons técnicos e bons auxiliares. Então, a pessoa chega lá e é atendida. Várias pessoas por dia. Estou me referindo apenas ao ambulatório. Sim. Sabe quantas pessoas foram atendidas ao final de cada mês? 45 mil pessoas. Vamos entender a ordem de grandeza. É um Pacaembu lotado. Sim. Então, todo mês, aquele prédio no canto esquerdo, na frente, no canto esquerdo da Santa Casa, atende um Pacaembu de pessoas a nível de consultas. Todo mês. E você há de convir comigo, quem atende 45 mil pessoas é um processo que tem um ritmo, eu não digo industrial, Sim. porque você tem todo um processo de humanização, que medicina exige a humanização. Humanização é muito exige o respeito humano, Sim. mas tem um ritmo de produção. Mas, doutor Bemberg, e a reclamação de todos com relação à farmácia? A farmácia nunca tem medicamento. Nunca tem a medicação, eu vou lá, pego a receita, porque é mais fácil reclamar. Se eu sou atendido, o senhor nem fica sabendo. Mas se Ele fica sabendo, eu sou não atendido. Se está faltando um comprimido para dor de cabeça, eu faço um escândalo terrível. E essa figura existe. Existe e é inevitável. E existe em todos os hospitais, principalmente nos filantrópicos. Se nós... Eu queria dar um número. Eu falei em subfinanciamento, eu falei numa remuneração inadequada para cumprir a obrigação do Estado de prover a saúde. É da ordem de 60% que a gente recebe. Ou seja, nós temos que fazer mágicas para cumprir o resto. Como é que nós fazemos isso?
Como é que as demais filantrópicas fazem? É com arrecadação, captação de recursos. Nós temos um patrimônio imobiliário grande. Enfim, nós fazemos outras, ativamos. São Paulo está buscando ativar o Hospital Santa Isabel cada vez mais, para que eles gerem resultado, que eles gerem lucro, para subsidiar a área que o SUS paga menos. Agora, se nós recebemos a menos do que custa, é óbvio que você tem momentos de dificuldades de gestão de estoques. Mas, de uma maneira geral, você pode ter um atraso aqui, um atraso lá, mas não estamos deixando de cumprir nenhum atendimento. Todos estão sendo atendidos. É lógico, tem épocas que nós atacamos todos os processos, sejam eles emergenciais ou eletivos, e tem épocas que nós seguramos eletivos. No curso desse ano, nós estamos realmente dosando os eletivos de acordo com o fluxo de caixa e de acordo com o fluxo de insumos. Mas já retomamos um pouco num regime lento e temos a expectativa, com esse novo governo que se inicia agora dia 1º, que a gente tenha novas conversas com o governo federal e que o SUS reveja a sua tabela, que é a condição básica e necessária para termos um atendimento da sociedade. Nós falamos até agora muito em SUS, não é? Muito em dinheiro público, e já ficou bem claro que não vive do dinheiro público. Vive do que, então, a Santa Casa? Esse é que eu vou aproveitar o momento para esclarecer. A ordem de grandeza é o seguinte: nós faturamos 55 milhões de reais mês, Sim. 41 milhões de reais é SUS, cerca de 12 milhões vem da nossa área do hospital Sim. privado e 3 ou 4 milhões por mês vem dos nossos imóveis. De vez em quando a gente vende um imóvel para acertar uma Sim. dívida. Nós temos um programa de desimobilização parcial que pretende, de alguma forma, sanar parte do passivo bancário que nós temos. Então tem um fluxo de caixa que permite esse equilíbrio. Sim. E o governo cumpre direitinho com os... Certa vez nós fomos, Penteado e eu fomos a um outro estado e o secretário quis fazer uma graça e quis criticar de fato de terem buscado em São Paulo alguém para palestrar. E falou, não sei por que vocês vão buscar em São Paulo, porque aqui nós no máximo atrasamos 90 dias. Eu fiquei com pena dos filantrópicos daquele estado. E o Penteado foi fazer a palestra dele e começou assim, eu era feliz e não sabia. São Paulo paga em dia. Nesse 1 ano e 9 meses que nós estamos lá, nunca houve atraso. Não houve atraso? Nunca. E quando o doutor Menberg, doutor Carlos Augusto Menberg, eu repito e falo isso sempre com muita alegria, o senhor é um economista de destaque no Brasil. O senhor tem um reconhecimento. Não, eu não preciso agradá-lo, eu estou dizendo apenas a realidade. O senhor é um economista de destaque no Brasil. O senhor foi companheiro de governo do presidente que está saindo, Michel Temer, no estado de São Paulo. O senhor, né, participava com ele como integrante do governo, como colega de governo. O senhor chega com o pessoal da Santa Casa até ontem, não é? Em qualquer reunião que estivesse o presidente o identificava, né? Então o senhor fatalmente era o representante, falava por todos aqueles, por esse colegiado de Santa Casa quando chega lá, porque ele se dirigia ao senhor, eu sei disso. Eu não diria bem assim. Não, eu estou descrevendo o cenário que a modéstia do senhor não permite. Não, mas até porque é um presidente da confederação que exerce a função dele com muita qualidade, e presença marcante. Eu respeito um presidente das Santas Casas, né? Mas eu estou colocando aqui alguém... Mas não é... O Rogatti, que é o presidente da CMB, sim. é muito atuante e muito presente. Eu não discuto, e eu não exerci esse papel que você está colocando. Não, eu não discuto isso da eficiência dos teus pares. Eu não discuto essa eficiência. Eu estou colocando, né, alguém que chega lá como o doutor Carlos Augusto Menberg numa reunião com o presidente e ele deve ter problemas para entender as reivindicações. Um presidente deve ter problema porque é uma instituição privada que vai de chapéu na mão no governo. Mas não vai para buscar dinheiro, vai para buscar condições de trabalho. Eu não usei nesse 1 ano e 8 meses nenhuma vez
essa relação pessoal de Sim. ex-colega dele. Até porque eu posso ligar para você pode ligar para mim. Sim. Zancopé, você precisa disso? Tudo bem. Para um presidente da República, Sim. a gente não procura em vão. A gente procura por uma Perfeito. coisa diretamente relacionada à sua função. Ou seria até um desrespeito àquela Perfeito. função. Então, eu admito que eu não o procurei nenhuma vez. Estive com ele 2 ou 3 vezes. Uma das vezes ele estranhou ao me ver ali presente, aí eu expliquei que eu estava no exercício como executivo da Santa Casa de São Paulo. E depois, por 2 vezes, estive em reuniões objetivas, quando da aprovação da medida provisória 848 e toda a tratativa para dar andamento a um sistema de financiamento usando o recurso do Fundo de Garantia. Nessa ocasião, estivemos com várias pessoas, mas tínhamos nesse grupo o senador responsável pela aprovação da medida provisória, tínhamos o relator, que era um deputado federal, tínhamos representantes de várias filantrópicas do país e tínhamos, acima de tudo, o presidente da Confederação. Então, eu, nesse período, apesar de ter uma relação tranquila, muito boa com ele, eu nunca a usei. Nunca pedi nada a ele, quero bem a ele e desejo que agora, na nova vida, ele seja feliz. Dr. Memberg, todo este quadro que eu descrevi é para fazer uma colocação. O senhor vai e acompanha todos os seus pares ao presidente da República, que é o presidente que está saindo, e pode ser que aconteça com o presidente que está entrando. Aí vocês chegam lá todos de chapéu na mão, porque Santa Casa não é privilégio da Santa Casa de São Paulo, todas essas o senhor descreveu. Aí, eu sou o presidente, doutor Memberg, o senhor é da Santa Casa de São Paulo, por que você veio aqui com o chapéu na mão? Eu não tenho nada a ver com isso. Como não? É isso que eu quero saber. Como não tem? Veja bem. É isso que eu quero saber. Volto ao texto da Constituição. Perfeito. Saúde é um direito do povo e obrigação do Estado. Entendeu a história toda que eu contei para chegar a esta pergunta? Saúde é um direito do povo. O que o senhor quer aqui? O que nós queremos é que a Constituição seja cumprida. Sim. Que os procedimentos assistenciais sejam remunerados pelo seu custo. Que se reformule as práticas do SUS. Elas são inadequadas. A distribuição de recursos é desequilibrada, não há equidade nisso. E os preços são inadequados. Então tem que ser revisto. Ao mesmo tempo, talvez tenha que se discutir a amplitude do atendimento de saúde. Saber se haverá orçamento para ter. Então o processo é muito complicado. Nós estamos começando um ano. Um ano onde se deseja que muitas reformas sejam feitas. A reforma previdenciária terá que ser feita. A reforma fiscal terá que ser feita. E quando você fala em reforma fiscal, você fala em dotações orçamentárias, em destinação de recursos. E o país vai ter que escolher como é que vai tratar a saúde. Se quiser dar a universalidade que está expressa na nossa Constituição, terá que ter mais recursos. Ou vai quebrar todas as filantrópicas e depois as privadas. Essa é a tributária, a reforma tributária. A reforma tributária vai definir a alocação de recursos. Sim. E deverá dar à saúde valores suficientes para o atendimento. Mantida a universalidade de atendimento, ou seja, todo mundo tem que ser atendido, que está expresso na Constituição, terá que aumentar os recursos para a saúde. E como é que vai aumentar primeiro a dotação e segundo vai ter que redefinir a remuneração de cada procedimento unitariamente. Mas, doutor Memberg, estamos começando o novo ano, o presidente toma posse. O senhor tem uma perspectiva sobre este governo que está se instalando hoje? Dentro do mesmo raciocínio que você acaba de fazer. É a sequência desse raciocínio que nós estamos conversando. O mundo todo está olhando para o Brasil. Esta última eleição criou uma radicalização, voltando a coisas do passado, de esquerda e direita. Um equívoco nacional. Somos todos brasileiros. Somos todos brasileiros e todos precisamos de um país mais justo e mais equilibrado. Então, esquece. Este presidente que assume é presidente de todos os brasileiros. Agora precisamos que ele governe. E ele necessariamente passará por algumas reformas. A previdenciária é a condição necessária, a fiscal é a condição necessária, talvez a política.
É algo que eu... Política eu não acredito. Não, eu estou dizendo que precisaria, não estou dizendo que vai fazer. Não. A colocação do senhor é correta, né? Para ter uma governabilidade, ele precisa de reformas que estão batendo as portas. Não se pode gastar mais do que se ganha. Sim, e o Estado está fazendo isso. Sim. Ou quebrando quem é seu parceiro. Mas eu não posso perder a oportunidade de falar, eu não acredito em reforma política, porque ela é feita por políticos. Então, o senhor é economista, não é político. Não somos políticos, eu só observo como jornalista. Mas, Agopé, num processo democrático, você terá que ter os representantes do povo fazendo esse desenho. Chame-se de Constituição, chame-se de reforma fiscal, reforma política, enfim, chame do que quiser. Mas os representantes do povo terão que fazer isso. Não é possível, salvo num plebiscito, você submeter a todos. Mas para você submeter a todos, você tem que ter um texto. Sim. Então, de alguma forma, você vai ter o político no processo. E eu queria fazer uma colocação que me preocupa muito. Nos últimos 3 ou 4 anos, transformaram o político num ser defeituoso. Foi demonizado. Foi demonizado, a palavra é essa. Nós vamos pagar o preço por isso. Nós devemos parar um pouco com isso. É óbvio. Da mesma forma que na minha carreira há gente boa, gente ruim, na sua carreira há gente boa, gente ruim, na área política há gente boa, gente ruim. Mas nós não podemos generalizar. Porque a hora que você generalizar, você entra em disfunção. O político deixa de exercer o seu papel. Ele precisa exercer. Ele precisa ser a voz que expressa o seu sentimento, o meu sentimento, para construir um país mais justo. Eu acho que nós devíamos olhar para a classe política com mais respeito e deixá-los trabalhar. Ou nós não queremos democracia. A única forma de fazer democracia é desse jeito. É através dos políticos. Sim. O resto é utopia. O resto é utopia. Vamos respeitar mais o político. É lógico, pegou um com a mão onde não deve, que se puna. Mas que se puna depois de provado. Não se destrua o homem público só porque ele é homem público. A sociedade brasileira está pagando um preço muito caro por essa generalização. Dr. Carlos Augusto Menberg, o calendário brasileiro é desencontrado. Nós temos hoje a posse do presidente, né? Será nessa semana que tomam posses todos os ministros, mas o parlamento toma posse no dia 1º de fevereiro, o parlamento no estado de São Paulo toma posse dia 15 de março. Todo esse desencontro de datas, né, provoca aí uma desestabilização. O senhor é economista, mexe com números, né? Então, quando eu falei aqui só das datas, quanto tempo demora para se colocar essas reformas que o senhor está... O senhor faz uma análise perfeita da necessidade das reformas, né? Elas vêm aí patinando o tempo todo. Sim. Esse ano que nós passamos aí foi um desastre, né? Muito em função da instabilidade política. Muito em função desta aura que se criou de que o sistema político é defeituoso. Há defeitos, sim. Mas há defeitos na nossa casa. Há defeitos em todas as casas. Nós levamos para um processo de demonização. Nós temos que limpar isso, limpar essa imagem. Nós temos que deixar o político trabalhar. Eu acredito que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e sua equipe, e há nomes da melhor qualidade ali, estejam preparando essas reformas. Estejam elaborando para apresentar num tempo adequado. E por que eu falo tempo adequado? Não necessariamente o meu tempo ou o seu tempo é o mais adequado. O tempo mais adequado é aquele que viabiliza a aprovação, que viabiliza a consecução daquela reforma. Não adianta entrar com ela mal negociada nas bases, porque ela vai ser vetada no plenário. E vetada é um retrocesso muito caro. Esse desgaste que vivemos nos últimos 2 anos de instabilidades políticas evitou que a reforma previdenciária fosse aprovada. Discute-se muito se ela era adequada ou não. Tudo bem.
faz parte do processo. Mas nós temos que caminhar para ela. Nós temos que buscar equidade. Nós temos que buscar equilíbrio econômico-financeiro. Para isso existem os atuários para fazerem os cálculos adequados para isso. É tecnicamente viável. É lógico. Todo mundo quer falar em reforma tributária mexendo com a posição dos outros. Todos nós, a sociedade toda vai ter que sair da sua zona de conforto. Vai ter que se adequar a uma nova realidade. E a nova realidade é aquela que é viável, econômica e financeiramente. Doutor Memberg, toda posse de presidente é uma euforia muito grande. Todas. A gente já viu. É uma esperança. Várias, é esperança. Qual a perspectiva que o senhor coloca como economista nesse governo que entra aqui? O senhor já colocou que tem quadros muito bons. Competentes lá. Né? Tem quadros muito bons. Na área específica do senhor, que é economista, o senhor disse que tem que gastar menos do que arrecada. Essa balança, o senhor mexe com isso na Santa Casa todo dia. Sim, é a nossa rotina. Isso. Os nomes que estão aparecendo para a área econômica são muito bons. Tem peso. Eles têm uma linha, uma escola. E é uma escola liberal, mas muito firme. Eu acho que quando a gente fala em sair da zona de conforto, é buscar uma adaptação a esta realidade. Para distribuir riqueza, tem que gerar riqueza. E para isso tem que ter estrutura organizada. Seja pelas reformas necessárias, seja pelos processos produtivos. Mas a felicidade, que em última instância é a distribuição de riqueza, só será alcançada depois que a gente botar a operação em ordem. Senão nós não chegaremos lá. E os nomes que estão vindo são de alta qualidade para isso. Mas o brasileiro não é acomodado porque eu como cidadão eu não posso fazer nada. Eu ouço, né, todos esses discursos, todas essas falas, todas essas projeções, mas eu não posso fazer nada. Aí eu fico descrente. O senhor como técnico, vou colocar dessa forma, como economista técnico, não é? O senhor tem um vislumbre que eu não tenho. E eu fico assustado com isso. Não sei se eu estou fazendo compreender. Eu diria a você que o problema nacional hoje é um pouco essa descrença. E eu atribuo um pouco aos acontecimentos saneadores, diga-se passagem, dos últimos anos. Saneou-se muita coisa. Não vamos também demonizar o que foi feito. Muita coisa boa foi feita. Mas pagamos um preço caro de destruição. E a credibilidade foi lá embaixo. A população hoje tem dificuldade de acreditar em alguma coisa. E tem esse tal de internet, com os tais dos WhatsApps e outras coisas mais, que transformaram tudo num caldo em ebulição constante. E muitas vezes falam e divulgam coisas sem a menor consistência. Eu diria que nós somos o povo mais informado e desinformado do país hoje. Porque essas ferramentas, se por um lado põem todo mundo no debate, ela é a mãe da desinformação. Ela é um perigo. Eu vou acrescentar agora sobre esse cenário que eu descrevi para o senhor. A população não sabe realmente. Então eu ouvi e depois eu conferi, né? Então você vai abastecer o seu carro, aí vem lá a nota e vem, você pagou X de imposto, 30% de imposto. Você pagou, você vai em um restaurante, aí vem lá, você sei lá quais são os números, né? Os índices aí. Não, 30 e poucos % do PIB são convertidos em impostos. Não, tudo bem, mas aí... Tudo que você ganha, 30 e poucos % em média, vai para imposto. Sim, mas o que eu falo é o seguinte, nessa descrença, eu estou colocando a descrença do povo, né? Esse é o aspecto que eu estou colocando o senhor como economista. Então, quando eu vou lá e abasteço, vem um registro embaixo que eu paguei, não sei, um número redondo, 30% de imposto. Eu não sei o que é aquilo. Eu não sei para que aquilo serve. E o governo diz, olha, agora você sabe quanto você pagou de imposto. Eu sei para quê. Entendeu a minha colocação, a minha descrença? Eu sei para quê. Qual a finalidade de eu saber que eu estou pagando? Eu sei que eu pago imposto. Eu lhe perguntaria de forma diferente. Ótimo. Será que o americano sabe? Será que o francês sabe? Que o inglês sabe? Eu diria a você, eu tenho filhos morando nesses 3 países. Sim. Com certeza não.
Você tem uma elite intelectualizada, você tem uma elite técnica, você tem aquelas pessoas que são mais aplicadas a esses debates, essas devem saber, como aqui também sabem. Sim. Mas a grande população não conhece. O problema é que nós criamos um clamor geral de contestação. Hoje contesta-se tudo. Contesta-se o ar que você respira todos os dias. Aliás, contesta-se muito, diga-se de passagem. E as pessoas contestam, na maioria das vezes, sem informação. Até porque elas não foram preparadas para isso. E não é culpa delas também. Mas a ferramenta, essa ferramenta da intranet, da internet, faz com que todo mundo externe opiniões. E a gente vê cada barbaridade que, pelo amor de Deus. Deixa eu fazer uma outra. Nós estamos chegando, é maravilhoso conversar. Essa situação que o senhor colocou aí, eu nunca tinha observado, né? Pergunte ao americano se ele sabe. Ele também não sabe. Mas o discurso lá é diferente daqui. É bem provável. Não, lá é uma economia liberal, sim, onde você privilegia a iniciativa do empreendedor. Perfeito. E ele vai para o pau. Ele ganha ou perde. E se perder, ele não morre, não. Ele continua um agente econômico. Nós não, nós temos toda uma... Lembre-se, a grande estrutura da nossa sociedade, eu diria que é de influência ibérica e talvez de Coimbra. Sim. Então, a nossa cultura é eminentemente portuguesa. E nós temos os laços dessa cultura. O americano vem da Inglaterra, muitos deles eram evangélicos, fugindo da perseguição católica, tempo de reforma e tudo mais, e eles não veem o lucro como pecado. O americano entra de corpo e alma na produção. Ele não quer nem saber como é que estão os outros. Ele joga na oportunidade. Agora, ele ganha ou perde. Ele paga seu prejuízo ou ganha o seu lucro. E ele cuida da sua vida. Ele cuida da sua vida. Não, no Brasil não funciona assim. Dr. Memberg, uma última colocação. Falamos bastante da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, as dificuldades que o senhor enfrenta para recuperar a Santa Casa de São Paulo, mas aí a Santa Casa de Santos que tem superávit. Como é que funciona? Nós temos, por coincidência, conversado com o Augusto, que é o Memberg lá, é o superintendente lá. Essa imagem que o senhor coloca é o Memberg de Porto Alegre, o Memberg de Santos, e maravilhosa essa imagem. Tenho surpresas agradáveis no contato com eles. Eles tinham uma instituição extremamente deficitária. Agora, ele não tem porta aberta. Sim. Nós temos ido nas reuniões da Confederação para o Brasil todo. Nós já falamos, porta aberta. Porta aberta é atendimento de urgência, o cidadão vai lá e faz... Você não tem limite para atender. Não tem limite para atender. Se chegam 10 mil, se chegam 100 mil, atende. Quem bater na porta é atendido. Atende. Né? Sim, isso, você não sabe quanto vai te custar. Você não tem como prever orçamentariamente isso. E o que nós temos verificado em visitas a várias filantrópicas pelo Brasil é que hoje praticamente só nós estamos com a porta aberta. Houve um equívoco, durante muito tempo nós achamos, nós somos a única porta aberta. Lastimavelmente nós somos a única porta aberta. Nós temos que olhar sobre outro prisma. Sim. Porque essa porta aberta é uma das causadoras do nosso déficit. É óbvio que não só isso. A Santa Casa de São Paulo ficou com uma estrutura obsoleta por muitos anos, ficou com uma cultura sem visão estratégica. Mas hoje isso é novo. Nós temos uma visão estratégica, nós reformatamos a estrutura organizacional, estamos com planejamento estratégico em montagem e nós vamos fazer da Santa Casa como o Augusto, que é o Memberg de Santos, fez lá. Como o Júlio faz lá em Porto Alegre. Como o Belo Horizonte faz, que também é superavitária no SUS. Sim. Como o Juiz de Fora faz, você encontra vários. Você que eu não estou contando o segredo para o senhor? Não, nós estamos atrás disso. Mas uma das causas do nosso déficit, uma delas, não a única, é a porta aberta. A segunda é que até então nós não tínhamos ainda reformatado a estrutura organizacional. Mas agora está sendo implementada. Cirurgia eletiva é que eu chego lá especificamente... Nós passamos o ano de 2018 segurando esse processo, mas devemos retomar paulatinamente ao ritmo anterior.
Dr. Carlos Augusto Menberg, o senhor é superintendente da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Eu agradeço a tua gentileza de ter se afastado um pouco das suas atribuições na Santa Casa. Eu, às vezes que estive lá, vejo a tua dedicação, o teu empenho, o teu entusiasmo. Eu acho esse é o diferencial daquele que ocupa um cargo como o senhor ocupa. Mas cabe um pequeno detalhe. Primeiro, tudo isso é feito, não é só pelo Carlos Augusto Menberg. Aliás, o comando nem é meu. O comando é de Dr. Antônio de Penteado Mendonça. Aliás, seu vizinho aqui. Ele tem escritório aqui nessa rua ao lado. Ele é o provedor, ele é o comandante maior. E é feito por uma equipe que foi sendo adequada, foi sendo ajustada, da melhor qualidade. Hoje, na Santa Casa de São Paulo, nós temos orgulho de dizer que nós temos uma grande equipe. E nós vamos ter sucesso, é porque nós temos essa equipe e temos o comando do Penteado. Eu agradeço a gentileza de ter participado desta edição de Gente que Fala. Agradeço ter começado este ano conosco, o que é promissor, né? E que a gente possa reencontrar várias e várias vezes neste ano que estamos iniciando, uma mensagem específica aí neste momentinho para o senhor. Que este ano de 2019 nos coroe todos de felicidades. Felicidades através de muita saúde, muita paz, que a gente consiga olhar para o Brasil com esperança, que nós todos estejamos engajados na criação de um Brasil melhor e que cada um dos nossos telespectadores seja feliz nesse ano. E a você, especialmente, um grande abraço. Grande abraço, agradecendo ao economista Dr. Carlos Augusto Menberg. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Muito bom.